Se existe uma coisa marcante no universo de Game of Thrones, são as mortes. Desde a primeira temporada da série original, aprendemos que não podemos nos apegar a absolutamente nenhum personagem nessa saga, seja ele o mais importante que for. A terceira temporada de House of the Dragon está a caminho, com dezenas de eventos, batalhas e reviravoltas na história, e vocês podem se preparar para se despedir de muita gente. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês as principais mortes que devemos ver na terceira e penúltima season da Casa do Dragão. É lógico, tudo isso aqui vai ser um grande chute meu, com base no que temos nos livros, além de todos os rumores e vazamentos que temos até então. E eu quero que você comente aí embaixo depois quem é que você acha que vai de arrasta pra cima nessa próxima temporada. Já deixa seu like aí embaixo do vídeo e confere também a sua inscrição aqui no canal. Afinal, como vocês sabem, infelizmente, a cada dia que passa, o próprio algoritmo do YouTube tá descrevendo muita gente. Infelizmente, isso acaba rolando mesmo, galera. Logo, eu conto com a ajuda de vocês desde já. Combinado? Então, bora pro vídeo. Lembrando aí, galera, que é óbvio, mas é sempre bom avisar que esse vídeo tá recheado de spoilers, tanto da série quanto dos livros. E falando neles, se você tem interesse em conhecer mais desse universo fantástico criado pelo George R. R. Martin, entender todos os detalhes da obra original, o link do livro Fogo e Sangue, que é a base para adaptação da série, tá aí na descrição. E lembrando que eu sempre deixo o link com o melhor preço, fora que ele oferece também o frete grátis, dependendo da região em que você mora. Além deles, eu quero recomendar também para vocês o Mundo de Gelo e Fogo, que é uma belíssima enciclopédia ilustrada do universo Game of Thrones inteiro. Você tem a história completa, com dezenas de imagens, desde a Era dos Heróis, passando pela queda de Valíria, a conquista e toda a história da Casa Targaryen até a rebelião do Robert, quase que encostando lá em Game of Thrones. Então, se você tá interessado, se liga nos links aí embaixo, beleza? Jaehaerys e Vermax. E galera, só pra lembrar aqui, eu listei pelo menos meia dúzia de dragões e personagens que devem ir de arrasta pra cima, e eu coloquei eles em ordem, começando pelos que certamente vão partir até os menos improváveis, visto que não sabemos até que ponto a temporada vai ir. E vamos começar pelos personagens mais prováveis que quase sem sombra de dúvidas vão ser finalizados, provavelmente logo de cara no primeiro episódio da terceira temporada, que são Jaehaerys Velaryon e o seu dragão Vermax. Acontece, galera, que como eu já comentei aqui no canal, a Batalha da Guela deve ser o grande evento que vai abrir a próxima season. Isso, inclusive, foi confirmado pelos produtores da série. Se você não sabe, essa batalha é considerada a maior batalha marítima, não só da Dança Dragões, mas como de toda a história de Westeros, superando até mesmo as guerras da conquista. Ela foi também a batalha em toda a história Targaryen que contou com o maior número de dragões lutando simultaneamente, no total de 5 bestas. Esse confronto aí foi o duelo direto entre a frota da Triarquia, que vimos aí navegando em direção a Westeros no episódio 8 da última season, contra a frota do Corlys Velaryon. Rola que um desses 5 dragões que lutam é o Vermax, com seu montador Jaehaerys. Acontece que os dois irmãos do Jace, o Aegon e o Viserys, acabam sendo encurralados pela Triarquia, e num ato de bravura, o príncipe decola com seu dragão para salvar eles. No entanto, o George R. R. Martin não teve pena dos dois, finalizando o montador e o dragão aí mesmo. O caos era tanto durante essa batalha da Guela que nós até hoje não sabemos exatamente como o Jace e o Vermax partiram. Alguns dizem que o dragão foi acertado por uma balista no olho, caiu no mar e o seu montador em seguida recebeu uma chuva de flechas, enquanto outros falam que, na realidade, o Vermax colidiu com um mastro de navio e o Jace acabou morrendo com o impacto. O que rolou de fato nós vamos descobrir somente nas telas da HBO quando o primeiro episódio da terceira temporada for ao ar. Stormcloud ou Tyrax. Outro dragão que deve ir de arrasta pra cima, pessoal, é o Stormcloud ou Tempestade. Porém isso, se a série realmente seguir os livros, o que é bem improvável, visto que em Fogo e Sangue o Stormcloud acaba falecendo após salvar o Aegon, aquele filho da Rhaenyra que é quase um bebê, desse ataque da Triarquia que eu citei antes. Esse ataque rola antes da Batalha da Guela, então o Aegon acaba fugindo com seu dragão lá até Dragonstone. No entanto, pessoal, ao decolar ele é atingido por dezenas de flechas, o que deixa o pequeno dragão muito ferido, até que ele acaba falecendo nas areias ao pousar lá em Dragonstone. Porém, como vocês viram aí na série, tanto o Aegon quanto seu dragão são muito jovens, e eu realmente não entendi por que essa mudança em House of the Dragon, visto que nos livros o Aegon é pelo menos uns 6 anos aí mais velho, e Stormcloud já tem 10 vezes seu tamanho. Logo, existe uma teoria dos fãs de quem deve fazer esse papel nessa batalha. Na realidade, é o Joffrey que monta o Tyrax. Portanto, é muito provável que os produtores da série invertam esses papéis, finalizando o dragão Tyrax primeiro. Otto Hightower. Eu sei, não chorem, por favor. Afinal, o Otto é um personagem muito querido e amado por todos vocês, não é? Mas sim, provavelmente o pai da Alicent deve ser finalizado na temporada 3. E digo que isso deve rolar também logo de cara nos primeiros episódios. Depois da Batalha da Guela, pessoal, que eu acabei
acabei de citar, um dos maiores eventos aí que são quase que confirmados na próxima season da Casa do Dragão é a grande tomada de Porto Real pela Rhaenyra Targaryen. É nesse momento que, com a ajuda do Daemon Targaryen da Semente Dragão, a rainha chega na cidade triunfante vestindo uma armadura negra, montada em Syrax e finalmente se senta no trono de ferro. Após isso, a Rhaenyra faz uma série de julgamentos e execuções, e um dos primeiros a perderem a cabeça é ele, o Otto Hightower. A Rhaenyra então condena a morte, considerando que ele é um traidor, e ordena então que o Daemon Targaryen decapite ele ali mesmo, na sala do trono, usando a sua espada de aço valyriano, a Irmã Sombria. Eu sei aí que vocês vão chorar muito, vão chorar bastante na cena, vai ser muito tocante, mas eu aqui vou soltar fogos de alegria. Jason Lannister. E sim, outro personagem que já podemos nos preparar para se despedir é o Jason Lannister. No final da temporada, vimos aí que o Jason estava a caminho do Tridente, acompanhado de outros aliados e apoiadores dos Verdes. Tudo isso, galera, deve culminar na grande batalha da Margem do Lago, que é uma emboscada armada pelos negros que cerca os exércitos verdes ao lado do Olho de Deus, que é aquele grande lago que está próximo de Harrenhal. Em meio ao som dos escudos e das espadas se chocando, o Jason foi cruelmente morto por um tal de Peixe de Folha Longa, que é um personagem aí que não apareceu na série e muito menos temos algum ator escalado para ele até então. Então pode ser que ele realmente não apareça em House of the Dragon. Eu creio que na série o próprio Craig Stark é quem deve finalizar o Jason. Seria bem mais emocionante, pelo menos na minha visão, visto que o Lorde de Winterfell já atravessou as Gêmeas aí no final da última temporada e está a caminho do Tridente. Humphrey Lefort. E bem, só pra comentar aí, outro personagem que vimos bem pouco e provavelmente também vai ser finalizado é o Humphrey Lefort, que foi esse senhor aí que apareceu na temporada passada e seguiu ao lado do próprio Jason e a vista também na última cena da temporada a caminho do Tridente. Bem, ele acaba morrendo também nessas batalhas nos livros e provavelmente também deve de arrasta pra cima junto com seu aliado, Simon Strong. E sim, galera, esse sim eu vou confessar pra vocês que vai fazer falta. O Simon Strong, nosso querido Jô Soares aí de Harrenhal, deve de arrasta pra cima na próxima season. Acontece que quando o Daemon e a Rhaenyra tomam a capital, o Aemon tá lá em Harrenhal e ele é meio que enganado pelo príncipe de Westeros, achando que o Daemon estava lá no castelo amaldiçoado. Enquanto isso, ele acabou chegando lá e o castelo estava vazio. Ao saber que a Rhaenyra tomou a capital, o príncipe Caolho tem um ataque de fúria e acaba ordenando a execução de todos os membros da casa Strong por traição. Afinal, né, o próprio Simon Strong apoiou o Daemon, abrigando os exércitos negros no seu próprio castelo. O Aemon, então, com a sua própria espada, corta o Simon Strong em 7 pedaços, na frente de todos os seus homens. E sim, é uma morte bem brutal e dolorida. Vamos ver aí se House of the Dragon vai ter coragem de seguir esse caminho e honrar Game of Thrones. Maestre de Hards. E bem, já falamos aí da Rhaenyra e do Aemon, mas por onde anda o Aegon II em toda essa história? Então, vimos aí que no final da temporada 2 ele acaba fugindo com Larys, e é quase igual com o que acontece aí nos livros. Na história original, o Aegon acaba indo depois lá pra Dragonstone, visto que a Rhaenyra tá lá em Porto Real e mal liga pro castelo, imaginando que a sua irmã e inimigos jamais vão pensar que ele está por lá. Durante a tomada do castelo temos várias mortes, porém uma das mais brutais e cruéis rola com o Maester de Harris, é aquele mestre da Rhaenyra que vimos desde a primeira temporada. Tomado pela fúria e pela sede de vingança, ao tomar o castelo, o Aegon ordena que o Maester de Harris seja executado. Ele então acaba enforcando o homem utilizando as suas próprias correntes de mestre, enrolando elas na sua garganta e pendurando ele na entrada do castelo. É uma morte bem cruel para um personagem bem simpático, não é? Grey Ghost. E bem, se você ainda não leu Fogo e Sangue, provavelmente não escutou esse nome. Se você não sabe, Grey Ghost, ou Fantasma Cinzento, é o nome de um dos dragões selvagens que vivem soltos lá em Pedra do Dragão. Apesar de nunca ter aparecido em House of the Dragon, esse dragão, galera, desempenha um papel crucial na história a duelar com outro dragão, o Sunfire. Sim, ele mesmo, o dragão dourado, após se recuperar da batalha de Pouso das Gralhas que vimos na Season 2, vai viver lá em Monte do Dragão, e rola que ele acaba se encontrando com o Grey Ghost. Por algum motivo que a gente não sabe, os dois acabam duelando, e de forma impressionante, o dragão do Aegon acaba executando o Grey Ghost de maneira cruel. Isso é bem importante, porque devido a essa morte, a Baela Targaryen vai para Dragonstone investigar quem matou esse dragão, e dessa forma ela acaba se encontrando com ninguém menos que o Aegon II, durante essa tomada do castelo por ele, onde rola o duelo entre a Mundenser e o Sunfire, que é claramente um dos maiores momentos que provavelmente vamos ver nessa próxima season. Obviamente, isso se a série seguir os livros, não é? E falando nela, algo que eu tenho pra dizer também é que a Mundenser, a dragão verdinha da Baela, deve ser outra das bestas que vão partir nessa terceira temporada, visto que a mesma acaba morrendo depois desse confronto que ela tem contra o Sunfire e o Aegon. Criston Cole. E bem, se você tava triste com a morte dos dragões até aqui, podem comemorar, porque nessa terceira temporada devemos ter uma das
das mortes mais esperadas pelos fãs de House of the Dragon, a do Criston Cole. A mão do rei Aegon II deve de arrasta pra cima no chamado Baile do Açougueiro, que é uma grande batalha que rola nas terras fluviais. Pelo menos é assim nos livros. Só pra vocês entenderem um pouco, depois que a capital é tomada e Harrenhal não tem mais serventia pros verdes, o Sr. Criston Cole parte para o sul pra se juntar com as forças Hightower e com Daeron Targaryen, que tem a dragão Tessário, que estão indo em direção à capital. Pro azar do Cavaleiro Branco, ele acaba sendo encurralado pelos apoiadores da Rhaenyra Targaryen logo no caminho. Ele chega a tentar uma redenção, no entanto, eles não aceitam, e o Criston Cole é morto cruelmente com dezenas de flechas por um Thrall de Hoderick Dust. Para mim, galera, ele merecia uma morte muito pior, mas vamos ver aí o que os roteiristas de House of the Dragon vão aprontar. Gwaine Hightower, e outro personagem que deve de arrasta pra cima é o Gwaine Hightower, o irmão da Alicent. Nos livros, ele fica lá por Porto Real mesmo, e é morto durante a tomada da capital pela Rhaenyra que eu citei há pouco. No entanto, como a gente viu, aí na série ele tá acompanhando o Criston Cole, que está a rumo de Harrenhal. Portanto, galera, é muito provável que a morte dele seja bem diferente da obra original. Como ele não é um personagem tão relevante assim, eu duvido muito que os roteiristas estendam a participação dele para a próxima season. Então se preparem para ver o Gwaine Hightower partindo dessa pra melhor. Cat. E se você não se lembra, a Cat foi uma das novas personagens aí que foram apresentadas na segunda temporada da Casa do Dragão. Ela é ninguém menos que a esposa do Rugg, o montador da Asa Prata, que agora serve como cavaleiro fiel e leal a Rhaenyra. Lá em Fogo e Sangue, no entanto, pessoal, a Cat não existe, visto que o Rugg é um personagem sozinho e solitário da história, até onde sabemos. Lá no final da segunda temporada, a Cat conta pro Rugg que ela estava indo embora de Kingsland para se mudar para Tumbleton, para tentar fugir da guerra, visto que a capital tá um verdadeiro caos. E é exatamente lá em Tumbleton que deve rolar uma das maiores batalhas e reviravoltas de toda a história. E em Fogo e Sangue, acontece que tanto o Rugg quanto o Wolf são enviados para proteger a cidade e barrar os verdes, que estão aí a caminho de Porto Real. No entanto, eles acabam virando de lado, traindo a Rhaenyra e se aliando aos verdes e ao Daeron Targaryen. Um ponto é que essa traição, pelo menos na obra do George R. R. Martin, acontece simplesmente por ambição de ambos, visto que tanto Rugg quanto Wolf acreditam que mereciam muito mais que títulos que a Rhaenyra acaba dando para eles. Eles creem que na realidade eles deveriam ser os verdadeiros reis de Westeros, visto que eles montam as maiores bestas vivas, o Vermithor e a Asa Prata. Porém, pessoal, como vimos, o Rugg é um personagem de coração bom na adaptação do HBO. Então, a minha teoria pessoal aqui é de que em House of the Dragon, a morte da Cat vai desencadear essa traição de alguma forma. Afinal, pensem comigo que não teria por que essa personagem existir na série, visto que nos livros ela não está presente. E bem, o que é que vocês acham aí? Rhaenyra Targaryen. E bem, agora a gente vai para um chute bem grande meu. Afinal, como eu falei aqui, nós não sabemos até que ponto da história da terceira temporada vai ir. Mas eu chuto que muito provavelmente, pessoal, veremos a morte da rainha Rhaenyra Targaryen. Lá nos livros, pouco após a Rhaenyra tomar a capital, a Rhaenyra aparece empalada nas estacas do fosso do Red Keep. Ao que parece, ela havia se jogado da janela da torre em seu quarto. No entanto, pessoal, muitos acabam acreditando que ela foi na realidade morta ou assassinada. E aqui a gente tem um dos maiores quem matou os universos de GOT, visto que até hoje nós não sabemos exatamente o que rolou, e que se ela realmente foi jogada da janela, a gente não faz a mínima ideia de quem foi, permanecendo um mistério até hoje. Devido à fome e à miséria da guerra, e também aos altíssimos impostos, o povo acaba colocando a culpa da possível morte da Rhaenyra em ninguém menos que a própria Rhaenyra Targaryen, acreditando que a rainha matou Rhaenyra por vingança ou inveja. E bem, qual que é a teoria de você sobre isso? Não esquece de deixar seu like aí embaixo antes de sair do vídeo e também conferir sua inscrição. E agora eu vou deixar mais 2 vídeos bonitões aqui na tela para você conferir depois desse. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!